O Analyze soltou essa matéria aqui de Oda versus Torishima, né? Autor de One Piece versus o editor-chefe da Shonen Jump, que também foi editor de Dragon Ball, Dr. Slump e tudo mais. Entenda a polêmica entre os dois. Eu postei sobre isso no Twitter, acabou conseguindo mais de 1000 likes também, então acho que a galera tá interessada nesse assunto, dá pra gente comentar. Primeiro, o Analyze é o melhor site do mundo, no ocidente pelo menos, sobre isso. Recomendo demais todos vocês lerem o Analyze. A gente não vai ver a matéria toda, para vocês lerem o resto, tá bom? Mas qual que é a situação aqui? Existe aí uma briga, entre aspas, inclusive o Torishima tá dando um dedão do meio ali no mangá. Existe uma briga, entre aspas, do Torishima com o Oda. E isso foi tomando algumas proporções a ponto de eles terem que comentar sobre isso de novo agora em 2025. Qual que é a situação? One Piece foi rejeitado 3 vezes. E o Oda já estava totalmente desgastado, pronto para desistir. Isso não é exclusivo do Oda. O Torishima foi o maior carrasco da Shonen Jump, provavelmente. Ele já. Foi ele que fez. Foi ele que. Ele criou o Big Three, né? Naruto, Bleach, One Piece. Ele também criou Dragon Ball, né? Junto do autor. Mas ele foi o responsável também por quase destruir essas obras. Porque ele fez o Kubo querer parar de fazer mangá, fez o Oda quase desistir, fez o Kishimoto também ficar desesperado. Porque o cara era muito carrasco, mas ele é uma máquina de criar sucesso. Tudo que ele toca vira ouro. Então, Dr. Slump foram as várias decisões dele que fizeram com que Dr. Slump estourasse. Dragon Ball, a mesma coisa. Ele que botou o torneio do Dragon Ball Clássico, por exemplo, que foi o momento de maior sucesso, né, do Dragon Ball Clássico, que começou o ápice. O cara tem uma visão de mercado absurda. E ele acabou virando editor-chefe da Shonen Jump. E ele é muito conhecido por cancelar a obra instantaneamente. Né? Coisa de 10 capítulos, vral. Entendeu? Não sobrevive, não. E o que está acontecendo? Não lembro quando. Aqui na matéria vai estar escrito direitinho, mas eu não vou ler a matéria para né, não tirar a leitura dela. Acho que em 2023, na televisão, houve um programa. Ele comentou sobre os editores da Shonen Jump estarem muito frouxos com o Oda. Falando que o One Piece não está como deveria estar. Poderia estar melhor. Mas os editores hoje em dia devem ter medo de criticar o Oda. E isso gerou um bafafá na comunidade e tudo mais. Tem gente falando que ele não sabe de nada e tal. Sim, o cara que fez uma das eras de ouro da Shonen Jump não sabe de nada. O cara que participou da criação de Dragon Quest, Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Dr. Slump, Davi Jump, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. E ele comentou sobre isso. E aí começou uma treta, né? Do que o editor faz, qual que é a função do editor e várias questões. E aí o Leonardo Nicolini aqui no Analyze It, ele compilou várias coisas interessantes das entrevistas deles. Eu acho bacana a gente comentar o que ele falou, tanto antigamente quanto recentemente. Tá? Ele diz, inclusive, na publicação de One Piece, que na terceira vez que One Piece foi rejeitado, tanto o editor quanto o autor de One Piece estavam exaustos. E o Torishima falou, né? O problema não é o personagem, não é o mundo, não é a história. O problema é que a quadrinização, olha lá, olha que interessante. A quadrinização não era boa o suficiente para as crianças entenderem o que estava acontecendo. E eles não sabiam se o Oda ia conseguir evoluir na quadrinização o suficiente durante a publicação. Então a crítica ancestral que fez One Piece ser rejeitado tantas vezes era a quadrinização do Oda. Ele teve que fazer um esforço enorme para melhorar e manter isso. Aí, junto de algumas sugestões do editor, do Asado e tudo mais, o primeiro capítulo, como a gente conhece, surgiu, foi aprovado, parará, pereré, pororó. Só que, conforme o One Piece foi passando, a gente podia ver que o início de One Piece tinha uma quadrinização muito boa. Provavelmente resquício ainda desse trauma ou dessa necessidade. Mas quando, principalmente pós-time skip,
a quadrinização foi ficando cada vez mais problemática. Ou seja, parece que ela está retornando ao padrão do Oda, nesse quesito, né, de ter uma quadrinização complicada. E foi isso, inclusive, que ele reiterou na sua entrevista de 2025. Então aqui, ó, vou ler essa parte que é ele falando. Então, atenção, prefiro avisar. Não tive problema com a história de One Piece ou com seus personagens. Os personagens eram divertidos e, sinceramente, achei o mangá muito bom, mas havia falhas técnicas na forma como o universo era apresentado. Acho que, estruturalmente falando, naquela época, não havia uma diagramação que permitisse às crianças entenderem o que estava acontecendo. Basicamente, eu disse a ele que, se não consertássemos isso, o que ele queria transmitir não seria compreendido pelas crianças. Eu apenas pedi que ele consertasse isso, e foi muito difícil de fazer. É o maior problema do Oda. E aí é uma parte bem interessante que ele continua. Tivemos um debate dentro da editora para saber se deveríamos tentar publicar One Piece, para ver se daria certo, se ele realmente iria conseguir corrigir suas falhas para poder lançá-la. Debatemos isso por 2 horas e estávamos realmente divididos em 2 grupos na redação. Como resultado, como não conseguimos decidir, mas estávamos realmente divididos, deduzi que havia potencial, e então decidi naquele momento que a série precisava ser publicada. Foi assim que aconteceu. Então dá pra ver que o cara, mesmo tendo seus problemas com One Piece, ele reconhecia o potencial da obra de fazer sucesso. Imagina se ele tivesse dito não, estamos divididos, então não. Olha o impacto, o mundo seria outro nos mangás, né? Inclusive o Torishima falou que o Toyotaro não sabe desenhar a luta e que precisa melhorar a coreografia. Que ele tem tá anos-luz ainda de virar um Toriyama da vida, né? Cara, quanto mais eu estudo sobre o Toriyama, mais eu vejo entrevista dele, mais eu vejo método de trabalho, mais eu vejo situações, mais eu aprendo quadrinização, mais eu aprendo tudo, mais eu percebo como o Toriyama da nova geração, da partir dele, desde o Toriyama nunca existiu outro mangaka igual ao Toriyama. Antes dele existiram pessoas igualmente importantes, talvez até mais, tipo Tezuka. Mas o Toriyama, nenhum do Big Three chega perto do Toriyama. Nenhum. Alguns do Big Three, um vai ter uma característica maior do que o Toriyama, né? Mas em todos os atributos, quando você junta tudo, o Toriyama ainda está inalcançável. Cara, enfim, exemplos que eu poderia dar, tipo do Toriyama, é porque vai além da habilidade e entra da personalidade. O que eu quero dizer com isso? O Toriyama entregava capítulo em cima da hora só pra não ter que passar por revisão do Torishima. Porque ele não queria refazer. O cara arriscava a carreira dele de mangaka porque ele morava no interior e o Torishima tinha que entregar ou ele tinha que ir no correio, pro correio entregar pra Tóquio. Então assim, você tinha um risco muito grande de atrasar. E além disso, ia sem revisão, ou seja, dava pra dar merda. O Toriyama, ele arriscava a carreira inteira dele de mangaka pra entregar em cima da hora, porque o Torishima pedia revisão demais. Então ele fazia algumas revisões, não fazia outras, e quando o Torishima lia, falava que estava muito melhor do que antes e nem percebia que não tinha aplicado todas as revisões. Ou ele mandava em cima da hora pro Torishima não poder mandar ele fazer o negócio de novo porque não tinha tempo. Porque né, ele morava longe e tal. Era todo manuscrito físico. Vocês têm noção que o cara não tava nem aí? Imagina o mangaka da Jump nesse nível de bolas. O cara fala, não, tudo bem, eu posso ser, né, eu posso ficar marcado na indústria como um mangaka preguiçoso, problemático, que ninguém quer trabalhar com essas pessoas difíceis, né, que entregam em cima da hora. O cara simplesmente fala, não, eu confio no meu taco. Chablau. Então, não tem como, cara, não tem como. O Toriyama ele fazia o negócio em cima da hora, mano. Os capítulos de Dragon Ball que você lê, vários deles fazia em cima da hora. Doideira, né? No Dragon Ball clássico. Enfim, continuando aqui, a gente teve outra treta, né? Outra treta. Que em 2023 ele fez aquela
frase que eu comentei pra vocês mais cedo no programa, falando que a Shonen Jump perdeu a coragem de criticar o Oda. Os editores estão com medo de criticar o Oda e por isso One Piece não está no seu melhor estado. Poderia ser muito melhor. E aí, agora em 2025, na Japan Expo, esse assunto voltou à tona de novo. Aqui, ó. Você acha que o trabalho dele evoluiu pra melhor ao longo do tempo? Se liga no que o Torishima respondeu. Na época, pensei que as coisas tinham melhorado, mas depois pioraram. Acho que o editor dele não consegue mais lhe dizer as coisas. O autor venceu o editor. E aqui ele tá falando ainda sobre a questão de quadrinização. Fica implícito pelo assunto, pelas críticas recorrentes do Torishima a One Piece. Caras, você tem noção de que isso aqui é um editor-chefe da Shonen Jump, que não trabalha mais na Shonen Jump, dando declarações públicas na mídia, TV, site, entrevista, evento, sobre... Tá vendo essa galinha de ovos de ouro que vocês têm aí, Shonen Jump? Se fosse comigo, ia estar muito melhor e dando muito dinheiro. Vocês não têm bola o suficiente e têm medo de perder dinheiro e vendas, e por causa disso estão prejudicando a obra de arte nesse sentido, né? Ela poderia ser melhor, mas vocês estão com medo da revista ser prejudicada por isso. Você tem noção que esse cara aqui, se ele fosse editor-chefe, ele ia estar botando bilhões de dólares, centenas de milhões de dólares em risco para fazer valer o que ele acha que é correto. Você tem noção de que, tipo... Aí você fala, não, isso aí ele só fala isso porque ele não tá mais na Shonen Jump. Mas quando tu vê o histórico dele na Shonen Jump, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E foi por causa dele que Bleach, Naruto, One Piece e Dragon Ball existem. Dr. Slump também. Caras, assim como o Toriyama era um maluco preguiçoso que confiava no próprio taco e fazia o negócio de última hora pra evitar os feedbacks do Torishima, que era muito cruel nos feedbacks, o Torishima é um maluco que não tá nem aí de meter a mão em uma revista que vende bilhões de dólares, milhões, centenas de milhares de dólares, bilhões é muito, né? Centenas de milhares de dólares por 6 meses, né? A cada semestre. O cara ia meter a mão. Fala, não, precisa melhorar isso aqui, ó. Não, não, não. Melhora essa quadrinização. Não, tá difícil de ler. Não, não, não. Pode voltar. Você tem noção do que o cara... Ele deve ser um diabo, mané. Caralho, trabalhar com o Torishima deve ser uma das coisas mais desesperadoras que existem. Não importa se você é o mangaka mais famoso do mundo. O cara... O cara cortava o Toriyama, não vai cortar o Oda? Ô, porra. O cara cortava Toriyama. O Oda tem que comer muito pão ainda, porra. Muito arroz e feijão pra crescer. Não, se eu trabalhasse com ele, eu estaria chorando em posição fetal com os feedbacks do Torishima, mano. Algumas aqui, ó. Algumas séries que o Torishima... Algumas séries que o Torishima autorizou, tá? Só existem por causa do Torishima. Honshieng, Yu-Gi-Oh!, Is, Naruto, Prince of Tennis, Ricardo no Go, Hunter, Hooks, Shaman King, One Piece, Bleach também tá aí no meio, se eu não me engano. Caralho, mané. Olha, mano. O cara definiu os anos 2000. O cara definiu os anos 2000. Por culpa dele, Togashi tem câncer 3, não, Togashi tem hernia de disco 4, pô. Foi ele que fez o Kishimoto escreveu o arco do Zamishumin? Não. Ele é editor-chefe, ele não mete a mão na história. Editores chefes não metem a mão na história, mas eles dão orientações de onde a coisa teria que seguir pra melhorar. Então, assim, a dupla Torishima e Toriyama simplesmente foi a combinação de anime, que é o cara super relaxado e de boa, e o cara super estrito, rigoroso, e os dois, tipo, têm um senso de moral próprio absurdamente forte, a ponto de um fazer no último momento e aceitar todas as consequências, e o outro tá disposto
a botar o dele na reta pra mexer na coisa que faz mais sucesso no mundo, porque ele acha que pode melhorar. Literalmente Tigre e Dragão, pois é. Então, assim, existe várias tretas que estão surgindo, vamos dizer assim, né? Que o Torishima, ele dá essas... E eu concordo. Porque eu entendo. Cara, imagina quem que vai ser o editor que tem medo de que vai mexer em One Piece. O cara vai pedir pra mudar uma coisa, o Oda muda, o capítulo perde 30% de relevância. Perdeu 30% de relevância, vendeu 30% a menos. Porra, é 100 milhões de dólares aqui, ó. Aí tua cara depois. Não, por que esse capítulo aqui vendeu mal? O que aconteceu? Ah, o roteiro original era assim, o roteiro depois do editor revisar ficou assim. Essa mudança, inclusive, que foi o que os fãs reclamaram. E você fez a Shonen Jump perder 100 milhões de dólares. E aí? E aí? Onde que tu vai ser contratado depois dessa? Me diz. Então, cara, você tem que ter muito culhão pra isso. E como é que funciona, né? A Shonen Jump mantém um editor a cada 6 meses a 2 anos, né? Então, o Oda tá com 3 editores ou 4 editores agora. E aí você tem a mudança de editores com o tempo aqui, ó. O Azada, de 97 a 2001. O Habuta, de 2001 a 2005. O Watanabe, de 2005 a 2006. O Kawashima, de 2006 a 2007. O Onishi, de 2007 a 2008. Aqui o Hattori, inclusive aparece em Bakuman, né? De 2008 a 2010. O Isaka de 2010 a 2014, o Sugita de 2014 a 2017, o Naito de 2017 a 2019 e o Takano de 2019, não sei se ele tá presente ainda. Eu acho que trocaram ele pro outro. O mais novo que jogava futebol. Aqui, ó. Trocaram, foi pra esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Iwasaki, que ficou 3 anos, de Onigashima Tag Red. Esse aqui jogava futebol, né? E agora o Anayama, de 2023 até agora. A Shonen Jump faz essa rotação de editores. Inclusive, o Iwasaki era um editor novato. Foi a primeira vez que ele trabalhou, eu acho, como editor. E eles fazem isso de botar autores experientes com editores novatos, editores experientes com autores novatos, editores novatos com autores novatos, editores experientes com autores experientes. Eles fazem faz parte do processo deles. E aí, imagina a tua primeira vez trabalhando com One Piece. O negócio é a maior franquia de mangá do mundo. No Japão, pelo menos, né? Mas acho que no mundo também. Em vendas de mangá bruto é, né? E aí? Ô, chat. Vocês têm coragem de falar, ô, Oda, muda isso aqui? Vocês têm coragem? Todo mundo... No chat vai ter gente que tem, né? No chat todo mundo é macho. Todo mundo é bola azul. Gurilão da bola azul. Não tem... Não tem risco nenhum, né? Mas... É foda. O Torishima... Isso aqui vale também pro editor-chefe, de certa forma, né? O Torishima não, mané. O Torishima ia meter-lhe o pau, mané. O link é esse aqui, ó. Já mandei no chat, mas eu mando de novo. Leiam a matéria. Muito boa. Então, assim... Tem outra entrevista do Oda falando... Do editor do Oda falando, eu acho. Que o Oda, ele não aceita muito a sugestão criativa dos editores. E que é difícil trabalhar com o Oda nesse sentido. Porque você pode até sugerir coisas novas. Mas o Oda mesmo assim não gosta, porque ele gosta de sentir que a ideia foi dele. O Oda também tem uma cabeça meio... né? O cara é doido. Ele fala, ele não gosta de adicionar nada que os editores pedem, porque ele quer que a obra seja toda a ideia dele. Mas o Supernovas foi ideia do editor e por aí vai, né? Mas existe um jeito de abordar o Oda. Gente, o Oda não é um jovenzinho. Yay! Cara, o Oda é um senhor de 50 anos de idade que fuma 10 cigarros por dia, no mínimo. Onde ele trabalha tudo preto de cigarro, de fumaça de cigarro. Onde ele é extremamente obcecado por estar no topo e ser o número 1. A ponto de... E que tem um ego muito grande, inclusive, né? Pra quem não sabe, quando ele era assistente do autor de Samurai X, ele ia mandar a votação da Shonen Jump, ele dava 0 pra todas as obras e 10 pra Samurai X. Ele nem... Foda-se as outras obras, 0 pra todo mundo. Porque ele queria que Samurai X ficasse no topo. Porque ele achava que Samurai X merecia ficar no topo. E a gente fez um vídeo falando sobre isso, lendo essa entrevista, que ele viu os outros mangakas como inimigos dele. Ele ficava querendo... Ele via o ranking dos outros em cima de Samurai X, ele ficava com raiva. Ele falava, não, esses mangakas não são bons o suficiente pra ficar em cima de Samurai X.
E ele via os outros que ele tinha que derrotar os outros mangakas e ver eles como inimigos. O Oda, todo mundo de alta performance, é meio lelé da cuca. Todo grande jogador, todo jogador número um, todo autor número um, todo mundo que tá no topo sacrifica tudo para chegar no topo. Você tem que ser obcecado. Você não se torna obcecado pela coisa quando você chega no topo. Você chega no topo porque você é obcecado. Entendeu? Então, trabalhar com o Oda deve ser um negócio muito difícil. E sabe, existem algumas pessoas que são boas em lidar com isso. Tipo Torishima. Assim, tem coisa que a gente não consegue saber, os bastidores. Mas eu tendo a concordar com o Torishima. Eu concordo 100% na parte da quadrinização. Agora, o editor não consegue mais falar com o autor? A gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas por todas as entrevistas que a gente já viu, que a gente já cobriu aqui no canal também, no canal principal até, eu acho que trabalhar com Oda é muito difícil pela pressão e pelo estilo de trabalho do Oda. Porra, o cara tá trabalhando há quase 30 anos na obra. Tu vai chegar lá, seu primeiro mês na Shonen Jump, vai trabalhar com o Oda, tu vai querer falar o que o Oda tem que fazer, caralho. O cara tá há 30 anos fazendo mangá de maior sucesso da história da Shonen Jump, porra. Entendeu? Então, é uma situação muito complexa. Mas olha só, japoneses tendem a ser muito educados e muito retraídos, de certa forma. Imagina o nível de incômodo que o Torishima tem que estar pra dar essas respostas a cada 3 anos, a cada 2 anos e meio. E ele sempre continua falando a mesma coisa. O mangá é bom, o Oda é incrível, mas estão vacilando. Estão vacilando. Estão vacilando. Se ele tá falando isso, deve ser porque ninguém na Shonen Jump tem culhão o suficiente pra falar. Porque se o editor-chefe estivesse falando isso pro Oda, se os editores estivessem falando pro Oda, eu não acho que o Torishima ia falar isso. Sabe por quê? Porque o Torishima não é um aleatório. O Torishima já se aposentou da Shonen Jump, mas ele abriu a própria editora. Ele tem programa de rádio. O Torishima continua no meio. O Torishima teve várias revistas, ganhou vários prêmios depois da Shonen Jump, se eu não me engano, com outras iniciativas. O Torishima ele nem começou com mangá. Ele era editor da Playboy Japão. O Torishima era editor da Playboy. Da Playboy ele queria ir pra outra área e mandaram ele pra Shonen Jump e falou: tá bom, fico nessa merda aqui. O que eu tenho que fazer? O cara nem lê mangá, ele lia. O cara nem lia mangá direito. E simplesmente já chegou pedrada. Já chegou no Dr. Slump. Metendo o B dele, não, Oda. Oda não, Toriyama. Muda isso, a protagonista tem que ser ele. Tem que ser a Arali e não o cientista. E acertou. E tudo que ele fez, o cara... Claro, teve erros, teve. Mas a quantidade de acertos notórios do Torishima é muito maior do que a quantidade de erros notórios do Torishima. Então, quando o Torishima sai da, da Shonen Jump, ele vai fazer outras coisas, em outras revistas. Cria editor e o caralho. Ele tá no meio. Ele tá no meio. Ele ainda é uma celebridade na Shonen Jump. Vai ser até morrer. Até depois de morrer. Se ele perguntar pra qualquer um como tá aí no One Piece, ele vai ter a resposta. Ele vai ter. Ele tem contatos, ele tem acesso, ele tem mérito, ele tem tudo. Se ele quiser saber como é que tá One Piece, ele vai perguntar. Ou seja, se ele tá falando isso aqui, é porque ele já perguntou, ele já sabe, teoria minha, mas de acordo com umas lógicas, né? Ele já sabe que One Piece, desde o pós-time skip, deve ter tido uma dificuldade dos editores de lidarem com isso. Alguns conseguiram lidar melhor, outros não conseguiram lidar tão bem assim. E conforme a Shonen Jump está em queda, porque a Shonen Jump está em queda de vendas, por causa da demografia japonesa e várias outras questões, cada vez que a Shonen Jump cai mais a Shonen Jump agarra One Piece. Entendeu? E por causa desse processo, acaba que o Oda fica com mais pressão e também fica com mais poder. Torishima pode voltar pra Jump? Não. Já tá velho, mano. Já tá velho. Quer saber disso não.
Mas é o estresse, cara. O cara tem neto já. Imagina o estresse dessa situação. Imagina, caralho, mas imagina você entra. Temos que salvar a Shonen Jump da destruição. O cara, mano, é muito trabalho, tá doido. Então, é, percebe como é uma situação difícil? Se o Torishima tá falando isso, é porque ele tá vendo que os editores-chefes estão com dificuldade de lidar com One Piece, estão com medo de One Piece acabar, estão com medo de One Piece não ir bem, estão com medo de irritar o Oda e os editores também. E aí você cria uma bola de neve negativa. Quando o Torishima sai, o Luca falou que quando o Torishima sai, o editor-chefe novo começa a sabotar Bleach, começa a forçar Toriko, goela abaixo dos leitores. Eu não conheço essa história, não. Eu não conheço muita história dos editores gerais da Shonen Jump, os editores-chefes. Só sei do Torishima e um outro aí. Esqueci o nome agora, que sei um pouquinho. Então, assim, situação complicada. Isso aqui pra mim mostra que o Torishima está insatisfeito com a Shonen Jump, com One Piece. Essa é a minha. Essa é a minha. O que eu gostaria de falar. Ótima matéria, tem mais informações aqui que eu deixei de fora que vocês podem ler. Vou deixar o link na descrição também, no comentário fixado aqui no YouTube. Vale muito a pena. Quem não conhece o meio, é muito importante vocês estudarem essas coisas, caso vocês queiram discutir alguma coisa mais profunda do que mensagem de Twitter, né? Então, assim, é treta. Já aviso, é treta, tá? É treta japonesa que ninguém sabe que é treta, mas é treta. Certeza, certeza, certeza. Vamos ver o que vai acontecer. O Oda não vai responder, não. Eu acho muito difícil o Oda responder. O Oda tá muito focado em fazer mangá pra gastar tempo com polêmica. E eu não acho que o Oda seja pessoa ruim, longe disso. É só que ele tá dentro. Por que funciona o sistema de editor e autor? Porque o editor, ele tem a capacidade de elevar muita obra. Porque ele é uma visão externa. Entendeu? Ele é uma visão externa, capacitada, com conhecimento, que manja de mercado, ou de narrativa, ou de quadrinização, ou de várias coisas ao mesmo tempo. Ele serve como um reflexo de discussão para o autor, para que o autor reflita e consiga criar ideias melhores ainda. Ele apresenta problemas, possibilidades, novidades. Ele ajuda o autor a se focar somente em fazer o mangá e várias outras coisas. É muito engraçado quando o tuiteiro fala: ah, autor não tinha que ter editor. Sim, todo o sistema literário da Ásia, do Ocidente, da Europa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você que tá certo. Que nunca estudou o mercado, nunca estudou o desenvolvimento disso. E tem espaço para autores sem editor também. Alguns se dão muito bem, outros nem tanto. Depende do ritmo de trabalho, depende de onde ele está trabalhando, depende de um monte de coisa. Você acha que o One Piece pode ter sido estendido 500 vezes por causa disso também? Que a Shonen Jump não quer perder sua galinha de ovos de ouro? Ó, a Shonen Jump não pode obrigar nenhum mangaka a continuar fazendo. Nenhum mangá. Nenhum mangaka é funcionário CLT da Shonen Jump. A gente já comentou isso no YouTube também. Procura Narrativando, editor mangá, vocês vão achar os vídeos sobre isso. Tem 3 vídeos sobre isso. Os editores, eles são. Eles têm a editora deles, o estúdio deles, que vende pra Shonen Jump o material. Basicamente, resumindo muito, é isso. Se um dia o autor falar, não quero fazer mais, acabou. Acabou a obra. Claro, você tem contratos e tudo mais que evitam situações assim, mas eles são bem flexíveis até, tá bom? Porque no Japão o autor é muito considerado. 50% da obra é do autor, então ele pode fazer o que ele quiser também. Se o One Piece continua, é porque, de alguma forma, o autor quer continuar. Isso significa que o autor que é obcecado pela sua própria obra? Pode ser. Eu acredito que também seja o caso. Significa que melhoraram cada vez mais o contrato para Eiichiro Oda? Pode ser. Vamos dizer que o Eiichiro Oda queria acabar em 500 capítulos. Aí ele falou, pô, no capítulo 300, falou, ô gente, vamos dar uma... Eu acho que a obra tá fazendo muito sucesso, vamos continuar. O Oda falar, não sei, cara, tô meio cansado. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui o contrato, a gente aumenta 1% dos royalties, já dentro do que você já tem dos royalties, a gente aumenta mais 1%, que vai dar mais ou menos 100 mil reais mensais aí pra você. A gente aumenta também o valor de cada página, então vai ser, por semana você vai ganhar mais aqui 10 mil reais, mais 20 mil reais. Vamos também fazer o seguinte, você vai... entendeu? Vai isso e aquilo e tal. E aí o autor fala, porra, caralho, mano, eu vou começar a ganhar 150 mil reais a mais por mês pra continuar fazendo o que eu faço agora. Vou continuar. Entendeu? Então, é uma situação, né? Eles têm que convencer o autor a continuar. Não tem como só falar foda-se pro autor e mandar ele fazer o que a revista quer.
Então, não, o mangaka mais rico que tinha era o autor de Yu-Gi-Oh! Porque ele ganhava royalty dos produtos do card game. Rodízio de editor é muito importante, tá? Eu vi que perguntaram ali, mas eu não vou entrar nisso agora porque senão vai ficar muito grande. Mas rodízio de editor é muito importante e essencial. E é o que fez a Shonen Jump dar certo. E moldou o mercado atual. Tem seus pontos positivos e negativos, é a vida. Mas é muito importante. Então, eu acho que é uma situação delicada. O autor que define se continua ou para, desde que a editora, né, continue comprando material. Pode falar, não, a gente não quer mais, vamos cancelar aqui a obra. Mas eu acho que o Oda tá numa situação muito difícil. De várias formas. De pressão moral. Né? Financeira não tá. Vamos ser sinceros. O Oda deve ser, atualmente, se não for o mangaka mais rico do mundo, é um dos mais. O Oda deve estar entre o 0,1%, 0,001% da população japonesa. Né? O Oda tem escorrega em casa, tem banheiro de tubarão, enfim. O Oda vive numa mansão, basicamente. Ele é absurdamente rico. Muito, muito rico. O Oda é inacreditavelmente rico. Não existe motivo financeiro pro Oda continuar fazendo. Ele é o mais rico atualmente? Não existe motivo financeiro pro Oda estar fazendo mangá ainda. Os únicos motivos que existem pro Oda estar fazendo mangá é paixão, uma possível ganância de querer mais, que eu não acho que seja o caso, sinceramente. Paixão e responsabilidade. Com os fãs, com os colegas de trabalho, né? Aquela pressão japonesa, social, de tipo, pô, se você parar de trabalhar, vai vacilar com todo mundo. E pode ser também a competitividade. Né? Paixão, responsabilidade e competitividade. Eu acho que esses são os três pilares que mantêm o Oda fazendo mangá, mesmo ele sendo o mangaka mais rico do mundo. Não existe motivo financeiro, né? Não existe. Mas é isso, dá like, se inscreve e também acompanha o Analyze. Quem quiser ver mais vídeos de editores de mangá, editor, por favor, bote aqui na descrição os vídeos pra galera clicar. É isso aí, vamos para o próximo.